Irmãos e amigos, bom dia a todos e feliz sábado. Pastor Edmilson, muito obrigado por suas palavras, obrigado também pelo seu carinho, obrigado pela sua amizade, obrigado por todo o cuidado comigo durante essa semana. Realmente eu fui o mais abençoado, grandemente abençoado em poder conhecê-los, não só os membros dessa igreja, mas também os amigos, né? Vários amigos nos acompanharam cada noite e vários deles todas as noites, de maneira que fui grandemente abençoado e os levarei de maneira muito presente e vívida no meu coração e na minha mente. Tenho certeza, pastor Edmilson, irmão Edinaldo e irmãos, que se tiver oportunidade voltarei sim, porque a gente aprende a amar, a gostar, se envolve e sente saudades, especialmente nesses próximos dias, né? Amanhã à noite a gente vai sentir falta, e sabendo que vocês estão aqui, e eu já estarei no outro compromisso. Eu viajo essa noite, 1h da manhã, se Deus quiser. Nessa madrugada eu chego em casa para outras atividades durante esta próxima semana, de maneira que eu dou graças a Deus por poder estar com vocês, conhecê-los, pelo carinho, pelo cuidado, e dou graças a Deus ainda pelos milagres que eu vi acontecendo e alguns que me testemunharam daquilo que Deus fez e certamente continuará fazendo na vida desta igreja e na vida de algumas pessoas e amigos em especial. A você que nos acompanhou pelas redes sociais, muito obrigado. Fica o meu abraço, o meu carinho, fica a palavra do Senhor contigo. Eu apenas sou um servo do Senhor e vou aonde Ele mandar. E tenho certeza que Deus me trouxe aqui. Lá no início, no plano inicial, eu não estaria nessa igreja. Lá no início do ano, o plano não seria assim. Depois, por um período, eu não estaria aqui, por uma cirurgia que tenho que fazer. E depois a cirurgia foi adiada e então confirmou a minha vinda. E nessa confirmação de vinda, fui destinado para vir a essa igreja, e tenho certeza que foi Deus que me trouxe, porque há coisas que não estão nos planos de Deus, nos planos nossos, mas estão nos planos de Deus. Faz parte da sua agenda, e essa certeza que sempre tenho no coração. A última mensagem que prego para vocês, antes de falar da última mensagem, eu quero dizer especialmente aos amigos. A igreja já conhece do que vou dizer, mas especialmente dos amigos. Esta igreja continua. O que nós estamos encerrando hoje é esta série que vim participar aqui com vocês. Então, essa série de estudos encerramos hoje, mas a igreja continua com outras séries e com outros estudos, e estará sempre à sua disposição. Aos amigos, nós aqui estamos como igreja para nos fortalecermos mutuamente e pregar o evangelho para você. Portanto, você que tomou a decisão do estudo bíblico, continue conosco. Você que tomou a decisão de continuar conosco, venha sempre. Você que tomou a decisão para batizar, a igreja vai ajudá-lo nos próximos passos. E amanhã à noite continuaremos aqui. Quando eu falo continuaremos, é em nome da igreja, e você é o nosso convidado especial. O estudo desta manhã é o amor que vive e se eternizará. Portanto, eu quero convidá-los a ler alguns versos. Vocês vão ver que o sermão de hoje é um estudo muito simples e para muitas pessoas conhecidamente rotineiro. Eu sou filho desta igreja já pela 4ª geração. Meu bisavô veio de Sergipe, passou por Salvador, foi ao sul da Bahia, e em 1909 ele já era adventista. 1915 foram os primeiros batismos no sul da Bahia, já resultado do trabalho dele com mais uma pessoa, uma família que chegava. E então um pastor se deslocou de Salvador, naquela época de barco, de navio, né? E se o vento fosse favorável, levava alguns dias. Se o vento fosse contrário, levava mais dias ainda. Mas chegou ali e batizou as primeiras pessoas. Portanto, o meu bisavô, João Roberto Ramos, já pregava esta mensagem. Depois dele, o meu avô, José Roberto Ramos, também pregava esta mensagem.
Em 1940 foi estabelecida a igreja em Floresta Azul, de onde sou filho. E desde então essa mensagem foi pregada ali. O meu pai, que agora está com 90 anos, também pregou e prega esta mensagem. Eu estou com 49 anos e prega essa mensagem. Meu filho está com 20 anos e prega esta mensagem. Quando eu falo amor que vive e se eternizará, eu estou falando que Jesus vai voltar. A semana passada eu iniciei falando de Jesus no Getsemane. Pós Getsemane, onde ele foi preso, ele foi condenado 7 vezes, julgado, mas sem condenação. Entregado à multidão que gritava, crucifica. Eu não falei, não preguei sobre isso. Mas a multidão gritava, crucifica-o, crucifica-o. Barrabás estava sendo solto e não entendia por que estava sendo solto. Há pessoas que escrevem sobre isso pensando que pode ter acontecido com Barrabás. Tem um autor que ele diz que Barrabás pode ter pensado que era uma armadilha. Estão me soltando aqui diante da multidão, mas vão me pegar depois. E que Barrabás teria saído escondido, talvez pulando de quintal em quintal, porque ele era especialista nisso. Talvez a única coisa que fez Barrabás acreditar que de fato estava livre é porque ele teria acompanhado ao longe, nas colinas vizinhas a Jerusalém, o movimento, e viu quando as 3 cruzes foram levadas ao cimo do Calvário. Ele podia de longe divisar aquilo que a história os nomeia de Dimas e Jefas, possíveis nomes dos ladrões que ladeavam a Jesus. Mas ele viu a cruz do centro e ele sabia que aquela cruz do centro era dele. E ele viu que a cruz que era dele estava sendo ocupada. E talvez ele tivesse chegado a uma conclusão e pensado, Dimas está ali porque merece, Jefas está ali porque merece, mas aquele homem do centro, eu não sei muito quem é. Sei que ele é famoso, sei que uma multidão o seguia. Eu ouvi dizer e chamá-lo Jesus de Nazaré, mas a verdade que sei é que ele está morrendo em meu lugar e eu estou aqui livre porque ele está na minha cruz. Talvez Barrabás, mais do que ninguém, tenha percebido a indignidade do seu pecado e percebido que a cruz era sua porque a merecia, mas agora estava totalmente livre mesmo sem merecê-lo, totalmente livre mesmo sem condenado, vivendo mesmo sabendo que a morte lhe era certa. E Barrabás chegava à conclusão que eu e você devemos chegar, não pensando que aquela cruz de Cristo era de Barrabás, mas era a minha cruz, era a sua cruz. Não estamos nas colinas do Gólgota, não estamos nas colinas vizinhas a Jerusalém, aos arredores de Jerusalém, mas nós estamos gleba para ter o mesmo sentimento, olhar ao Calvário pela fé e contemplar e dizer, Jesus, ele tomou a cruz e morrer em meu lugar. Eu tinha por certo a condenação e estou livre. Eu tinha por certo a perdição e estou salvo. Eu tinha por certo a morte e tenho vida. Bendito seja o nome do Senhor. Agora terminamos a semana falando sobre ele vai voltar. E diante da certeza que ele vai voltar, uma pergunta simples é: para quê? O que é que Jesus vem fazer neste mundo quando ele voltar? Vamos tomar Atos capítulo 1, verso 11, um texto conhecido, e lê-lo. Eles estavam no Monte das Oliveiras, exatamente depois da morte de Jesus e de sua ressurreição. Por 40 dias apareceu em vários lugares. Apareceu primeiro a Maria Madalena, eu citei sobre isso. Apareceu aos discípulos. Esteve a caminho de Emaús e com 2 deles, discípulos, porque seguiam, não era parte dos 11, mas conversava com eles. E a mente deles, os olhos deles se abriu para entender o que estava acontecendo. Depois os leva ao Monte das Oliveiras para dizer que estava se cumprindo aquele que ele havia predito e que eles não haviam entendido.
Eles agora começavam a entender, as coisas começavam a ter sentido, os pingos tomavam o seu devido lugar sobre os is, e então eles percebem que Jesus está subindo. A palavra diz que Jesus subiu à vista deles e uma nuvem o ocultou. E quando essa nuvem o ocultou, eu percebo e sinto no texto bíblico que haviam muitas lágrimas no coração e também no rosto dos discípulos. Eles não podiam controlar suas emoções. Era muito forte para eles, porque Jesus havia morrido e para eles foi muito difícil. Porém, superavam aquela angústia de havê-lo perdido, porque Jesus ressuscitou. Era Jesus. A ponto de que quando caminhavam para o Monte das Oliveiras, disseram com ânimo: chegou o momento, vai ser agora que vai estabelecer o seu reino. E Jesus havia dito sempre: o reino que vinha estabelecer não é político. E eles pensavam no reino político, em um reino, numa sede, num reinado, num trono, Jesus sentando, um cetro de julgar. E Jesus disse: o reino de Deus que dominará todo mundo, a pedra que esmiuçou a estátua de Daniel capítulo 2, isso vai ser quando Jesus, quando Deus determine, quando o Pai determine, é Ele que vai dizer esse momento. Mas hoje eu vim sim estabelecer o reino. Isso Ele deixou muito claro para Nicodemos: hoje estabeleço o reino de Deus está estabelecido sim nesse momento. E quem nasce de novo, quem aceita, já vê, já entra e já está no reino de Deus. É o reino espiritual, porque até então era o reino do pecado, e Jesus com a sua morte estabelece o reino de graça, e quando Ele voltar, vai estabelecer o reino da glória. Mas os discípulos pareciam não entender, e chegou o momento, e Ele disse: ainda não, isso é de exclusiva autoridade do Pai. Queridos, de quando em vez aparecem irmãos, e às vezes até ex-pastores, porque não o seriam mais pregando desta forma, insistindo em querer marcar datas para a volta de Jesus. São sensacionalistas e sempre arrebanha muita gente, porque o ser humano, por natureza, gosta do sensacionalismo. Lembre-se, é palavra do Senhor: a data da volta de Jesus não nos compete, não é da nossa conta. Para falar bem claro, Jesus disse: isso é da conta de Deus. E a Bíblia nunca respondeu quando, sempre respondeu o como. E para isso, e isso nos basta. Ainda no início desse movimento, alguns insistiram em marcar data, e mais uma vez foram decepcionados. Em 22 de outubro de 1844, na fazenda de Guilherme Miller, que até hoje é mantido pela igreja, tem uma chamada Pedra da Ascensão, onde ali estava um grupo de vários outros grupos que existiam, esperando que naquele momento voltava Jesus, contrariando a palavra bíblica. É de exclusiva autoridade do Pai. Não se deixe levar pelo sensacionalismo e qualquer vento de doutrina que insiste em querer marcar datas para a volta de Jesus. É de exclusiva autoridade do Pai. Mas pastor, você já disse nessa semana que exatamente hoje eu falaria que a Bíblia anuncia que Ele está voltando. E é verdade, ratifico aquilo que disse. Mas não estou marcando data para a volta de Jesus. Porém, alto e bom som, os acontecimentos no mundo físico, social, político e até no mundo religioso indicam que Jesus está voltando. Mais uma vez, Jesus volta a falar aos discípulos. É de exclusiva autoridade do Pai. E então Jesus vai subindo. E quando Jesus vai subindo, eles percebem que o ânimo que voltaram a ter, a alegria que tiveram, porque Jesus havia ressuscitado e estava com eles, começa a se esvaziar novamente, porque Jesus cumpriu a promessa que voltarei para o Pai. E diz que uma nuvem o ocultou, encobriu Jesus dos seus olhos. E eu imagino que eles estavam envergonhados porque estavam chorando. Se ainda na nossa cultura alguns homens se envergonham porque choram, né? E não deveria ter vergonha. Chorar é normal ao ser humano. Qualquer momento que você não consegue controlar as emoções, as lágrimas vêm. E não há vergonha nisso. A nobreza. Porém, naquela cultura era pior ainda. Eu imagino envergonhados sem querer entreolharem-se porque estavam chorando
Só que todos perceberam que estavam chorando. 2 anjos se colocaram ao lado deles e não perceberam. E talvez o anjo fez para perceberem que ele estava ali. E quando olharam, está aí o verso 11. É desse momento que diz o verso 11. Diz assim: e lhes disseram. Quem disse a quem? Os anjos disseram aos discípulos: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Jesus virá da mesma maneira. Amém? Apocalipse 1:7 é outro texto muito conhecido que corrobora com essa mesma mensagem e soma-se a ela um detalhe a mais, ou até 2 detalhes a mais. Porém, nos interessa ver bem de perto um deles que aqui aparece. Apocalipse 1, verso 7 diz: eis que vem com as nuvens. Perceba a coerência bíblica. Atos diz que ele foi recebido pelas nuvens. Apocalipse diz: vem com as nuvens. Apocalipse já confirma o que diz Atos. Atos diz: vem com foi recebido com as nuvens e virá do mesmo jeito. Apocalipse diz: ele virá com as nuvens, confirmando que é do mesmo jeito, porque ele foi recebido pelas nuvens e será revelado pelas nuvens. Mais ainda diz: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Bendito seja Deus, porque ele vai voltar e nós vamos vê-lo voltar. Amém? Agora vamos mais um texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Você pode ler em casa desde o verso 13, mas o verso 16 disse: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Bendito seja o nome do Senhor. E isso se cumpre o que Jesus disse: aquele que está em mim, ainda que morra, viverá. Todos aqueles que foram ceifados pela morte, mas antes de morrer, entregaram a sua vida a Cristo, serão ressuscitados pelo poder do Senhor. É por isso que hoje é o dia da sua decisão. Porque o dia da volta de Jesus não sabemos, ainda que sabemos que Ele vai voltar e que já está voltando. Porém não sabemos do nosso amanhã, não sabemos do nosso depois, não sabemos do nosso 1 segundo após esse momento. Hoje é o dia da nossa decisão, é o dia da nossa salvação, porque é o hoje que temos em nossas mãos. Poderíamos ler ainda Coríntios, que diz que todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos, do mortal ao imortal, do corruptível ao incorruptível. Mas para ganhar tempo, eu quero levá-los diretamente a um outro texto muito conhecido, João 14, versos 1 a 3. Frente às perplexidades da vida, frente às lutas da vida, à dor, ao infortúnio, frente às decepções, ao engano, frente aos nossos próprios pecados e a vencer a nós mesmos, como devemos viver? João 14, 1 a 3 disse: devemos viver sem preocupar o coração. Por quê? Porque devemos confiar em Deus. Mais um texto evoca, declara e nos chama de maneira veemente a aceitá-lo como nosso Salvador pessoal. Cada dia, cada momento, cada instante, nesta hora, mais uma vez, diz São João 14, 1 a 3: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu até diria para vocês que vou preparar lugar. Mas o que quero dizer é que tudo estará preparado, e eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver ou eu estou, estejai vós também. Que Deus nos abençoe pela leitura de sua palavra. Só repetindo o que eu li, a voz de Jesus então será literal.
esse mesmo Jesus. Joga-se por terra de que a volta de Jesus será espiritual. Joga-se por terra. Joga-se por terra de que Jesus já voltou em 1914 e só uns poucos vieram. Joga-se por terra. A Bíblia diz que não. Diz que ela será literal. Além de dizer que ela é literal, a volta de Jesus será pessoal. Esse mesmo Jesus, é esse Jesus que se fez homem, e ainda que seja Deus, e ainda que é Deus, se fez homem, de carne e osso. É esse mesmo Jesus que vai voltar. E não apenas isso, além de ser pessoal e além de ser literal, a volta de Jesus também será o quê? Visível. Jesus disse em outras palavras assim: será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Ah, pastor, mas mesmo pensando no relâmpago, alguém me disse assim: olha que o sol é enorme. É verdade, o sol é enorme. Se você compara com a terra, o sol é enorme. É enorme. E mesmo assim, pastor, e falando assim de maneira bem simples, só a metade da terra vê o sol de uma só vez. Como é que vai ver Jesus? Todos da mesma vez? Uma vez eu tive a oportunidade de viajar a Hong Kong. E Hong Kong está 13 horas à nossa frente. 13 horas na nossa frente. E então ligar para minha esposa era segunda de manhã e aqui ainda era domingo de noite. E eu brincava com ela, eu disse: já quer saber como vai ser a segunda? Eu te falo. Porque eu já estava vivendo a segunda, 13 horas na frente dela. Me lembro quando criança, meu pai de maneira simples dizia assim: o Japão é do outro lado do mundo, não é? Do outro lado do mundo. Alguém quando cai forte, ou uma coisa que bate forte na terra, ou fura um buraco profundo, alguém diz: eita, vai sair no Japão. E então essa pessoa me disse: e como é que pode ver? Eu disse para ele, e vou dizer mais para você: se a terra é grande, a estrela maior hoje, que é conhecida como a Kenny Marjorie, ou a CNM, em inglês, em português, CIM, seria em português. Essa estrela é de 1.800 a 2.100 vezes maior que o Sol. Uau! E ela não é a maior ainda. Ela é a maior conhecida. Porque com cada telescópio, o aparato mais avançado que se faz, se descobre um pouco mais de um universo que se sabe que é infinito. Agora, esse é um macrocosmo que nós conhecemos pouco. E ainda os que conhecem muito, sabem que conhecem pouco. E o microcosmo? Olha o corpo humano. Você sabe só o olho humano? O olho humano tem mais de 100 mil terminações nervosas. Um olho humano. Você tem quase 100 quilômetros de veias e artérias. Sabe o que é isso? Dá para dar volta no mundo assim, ó. Se botar sua veia, as veias e artérias em linha reta. Isso é o microcosmos. É só algumas coisas para eu te fazer uma pergunta. Quem foi que fez isso? Deus. A Terra é perfeitamente ordenada. Embora os evolucionistas queiram dizer que não, mas ela é perfeitamente ordenada. A Terra ela tem uma inclinação. Você sabe as implicações se ela tivesse 1 grau a menos e 1 grau a mais? A Terra tem uma distância do Sol. A Terra tem uma distância do Sol. Você sabe o que significa se a Terra tivesse 1 metro a mais, 1 metro a menos de distância da Terra? E eu disse a essa pessoa: quem fez tudo isso? Deus. É o mesmo Deus que está dizendo: todo olho verá. Então não duvide. Não duvide. Glória a Deus. A voz de Jesus será pessoal, literal, visível. A voz de Jesus será um evento universal. Um evento iminente universal. E eu poderia dizer outras características mais, mas essas são as principais e quero deixá-las com essa para ir a uma pergunta. Porque diante de tudo isso, o que é que ele vem fazer a essa terra? E você pode pensar em várias coisas. Entenda uma coisa: quando Jesus vem a primeira vez como ser humano, através do nascimento virginal de Maria, então Jesus vem e ele se mistura com os pecadores, mas não com o pecado.
Ele vive entre nós. Porém, quando ele vier da próxima vez, ele não mais se misturará com esse mundo de pecado. O texto bíblico declara que ele ficará às alturas, ele não tocará esta terra. E dirá: despertai, despertai os que dormem, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí Paulo diz: e os vivos serão transformados, no abrir e fechar de olhos. Na outra parte ele diz: esses que ressuscitarem já serão ressuscitados, transformados. E diz: e subiremos juntos para o encontro com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Nesse momento se dá a primeira ressurreição, que é a ressurreição antes de 1000 anos. Apocalipse capítulo 20 fala sobre os 1000 anos. 1000 anos que fala de um reinado dos santos com Cristo no céu, tendo acesso aos livros celestes. No contexto do juízo, é o juízo confirmativo, de comprovação, comprobatório. E então, terminados 1000 anos, onde os ímpios estarão destruídos pelo esplendor da volta de Jesus, e os vivos com Cristo no céu, Jesus volta, e então os ímpios todos são ressuscitados, e ele novamente não se mistura, mas sim dentro da cidade. A ideia que se tem, unindo algumas partes do texto bíblico, que também é inspiração, é que Jesus toca com o seu pé exatamente nesse mesmo monte, e esse monte se fende em duas partes, se faz uma grande planície, e sobre essa planície se assenta a cidade santa. Todo ser humano, desde Adão até o último homem, estará vivo. Todo ser humano estará vivo. Satanás fará o último grande engano. O Apocalipse diz que será solto por pouco tempo depois do milênio. Está falando desse último engano, que com os ímpios ressuscitados, ele vai dizer algo assim: essa cidade nos pertence, vamos tomá-la. Mísseis de alta potência são colocados em nossa direção, e nós não temos nenhuma antimíssil. Nós não temos o preparo da Coreia do Sul, que juntamente à OTAN estão preparados para se defenderem dos possíveis mísseis da Coreia do Norte. Nós não os temos. Eles estão todos fora da cidade. O último grande engano é este. Mas exatamente nesse contexto, do centro da cidade subirá o trono de Jesus, e ele estará nesse trono, e nesse trono se dará a coroação que lá no início, antes da fundação do mundo, o Pai já queria fazer. E eu citei para vocês que se quer falar sobre a entrada do pecado no mundo, precisa entender o que aconteceu no céu, e teriam que ler o primeiro capítulo do livro A História da Redenção, que fala que Deus, o Pai, queria coroar o Filho, e é quando Satanás se levanta e interrompe esse plano. Essa coroação se dará aqui. Sobe do centro da cidade o trono de Deus, anjos e anjos, milhares de milhares, miríades de miríades, diz o texto bíblico, cantarão o hino da vitória. Me dá a impressão, eu não estou dizendo que será assim, me dá a impressão que eles cantarão o hino da vitória, e vai ter uma espécie de contracanto com os salvos que cantarão o hino, eles cantarão o hino ao Cordeiro e os santos. Eu e você cantaremos o hino da vitória. E diz que nesse momento todos vão reconhecer. Sabe aquele texto diz: virá toda a carne a adorar perante mim? Alguns autores, comentaristas, citam desse momento. Toda a carne, desde Adão até o último homem, e o próprio Satanás vai declarar, e é uma espécie de adoração: justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos exércitos. Depois, como que se cai em si e diz fogo. E tem um autor que declara assim: quando ele dirá fogo, realmente descerá fogo do céu e consumirá todos. O fogo que destruirá o pecado, não o ser humano, vem para destruir ao pecado, destruirá o ser humano que se agarrar ao pecado. Interessante que na cruz, olha que coisa interessante a Bíblia transmite. Na cruz Jesus assume o pecado de toda a humanidade. Mas nesse dia de juízo, o pecado de todo perdido que não confessou seu pecado e aceitou a Jesus, cada um pagará o preço do seu pecado por estar agarrado a Ele.
E Satanás receberá o peso dos pecados de todos os salvos. Que tremendo! E este fogo que destruirá o pecado restaurará a terra. E o texto bíblico diz assim: vi um novo céu e uma nova terra. Apocalipse capítulo 21. E viveremos na terra por toda a eternidade. Segundo Pedro, versos 3, versos 9 ao verso 13, diz que moraremos no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça de Deus. Que coisa maravilhosa! E viveremos a eternidade com Ele. Tendo em vista esses detalhes tão lindos da palavra de Deus, o que é que Ele vem fazer? Então você pode pensar: Ele vem destruir o pecado. É verdade, vem destruir o pecado, porque quando Ele voltar, o pecado será aniquilado de forma definitiva. Malaquias capítulo 4, versos 1 a 4 diz que raízes e ramos do pecado serão destruídos. O pecado e todos os seus efeitos. Isso tem a ver também com a expressão de fogo eterno, que não é um fogo que consome para sempre, mas que vai consumir completamente, e os seus resultados serão eternos, todo resquício de pecado. O pecado não mais existirá. E Ellen White declara: ainda que seja possível, porque o livre-arbítrio continuará, o mal não se levantará a segunda vez, porque os salvos já o conheceram e sabem que para nada lhes serve. O pecado será aniquilado de forma definitiva. Porém, embora isso vai acontecer quando Jesus volte, não é para isso que Ele vai voltar. Jesus vai voltar para restaurar a terra. É verdade, a terra será restaurada. Eu já citei para vocês Apocalipse 21, novo céu e nova terra. Porém, embora esse céu será renovado, restaurado, embora nós veremos a cidade santa, e isso vai acontecer quando Jesus volte, não é para isso, não é este o propósito da sua vinda. Quando Jesus voltar, Ele vai ressuscitar os que morreram em Cristo. Sim, vai ressuscitar todos que morreram em Cristo. E há uma cena bonita descrita por Ellen White. Ela diz que vi anjos descerem a túmulos onde foram colocadas criancinhas sem vidas e serem ressuscitadas, que vêm nos braços dos anjos, que vão devolvê-la às suas mães, que também foram salvas por Cristo Jesus. Dá a ideia de que as crianças que os pais forem salvos serão ressuscitadas para irem ao céu junto com os seus pais. E ela diz que viu esta cena se repetir por várias vezes. Despertai os que dormem, todos que morreram em Cristo, desde o primeiro até o último, ressuscitarão para vê-lo de maneira gloriosa. Então Jesus vai voltar e vai ressuscitar os que morreram em Cristo, sim. E embora isso vá acontecer quando Ele volte, não é necessariamente para a ressurreição que Ele vai voltar, até porque na outra volta, na terceira vinda, com a cidade santa, depois do milênio, outras ressurreições acontecerão, que será dos ímpios. Eu também poderia dizer: quando Jesus voltar, será vindicado o caráter de Deus. O caráter de Deus foi questionado por Satanás. E Deus está revelando o seu caráter e vai vindicá-lo quando Jesus voltar. Justo, verdadeiro são teus caminhos, ó Rei dos Exércitos. E embora isto vai acontecer, e o seu caráter será vindicado, não apenas diante de toda a humanidade terrestre, mas diante de todo mundo habitado. Porque a inspiração afirma que há outros mundos habitados, e eles olham para a terra e o que acontece aqui. E embora será vindicado desta forma, não é para isso que Ele vai voltar. E você sabe a resposta, eu sei. Eu só quero reavivá-la à sua mente. Para que Jesus vai voltar? Sabe por quê? Ele só vai voltar para uma coisa. Ele vai voltar para buscar você. É só isso. A terminar com o pecado é porque Ele te ama e quer que você viva no mundo sem pecado. Ressuscitar os que dormiram em Cristo é porque Ele ama o ser humano, e aqueles que o aceitaram serão ressuscitados.